Lucas 24, 13. Glória a Deus, quero dar boas-vindas àqueles que estão assistindo pela nossa fanpage do Facebook, do Rio de Janeiro. Então você que quer depois assistir esse culto e compartilhar essa palavra com outras pessoas, é só entrar lá na nossa fanpage, amém? E você compartilhar na sua página, e vai ser uma grande bênção, porque muitas pessoas são atingidas e abençoadas com essa palavra. Então, boas-vindas a todos aqueles que vão estar conosco aqui junto, amém? A palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos uns 10 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Lê comigo o versículo 16. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então Jesus lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e já o dia se declina. E entrando para ficar com eles, aconteceu que estando à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Nós vamos participar daqui a pouco da mesa do Senhor.
E aquilo que te impedia de enxergar o Senhor, os teus olhos vão se abrir, e a chama do teu coração vai se reacender. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como foi a sua semana, eu não sei as situações que te decepcionaram, te frustraram. Essa semana aconteceu uma coisa que eu fiquei muito triste, muito chateada, e ao ouvir essa palavra, nessa manhã, nessa madrugada de ontem para hoje, eu disse: Senhor, eu preciso desse renovo, porque as decepções, as frustrações, aquilo que esperamos, aguardamos acontecer, não acontece, faz muitas vezes os nossos olhos serem impedidos de ver a boa mão do Senhor. Mas Jesus está aqui, Ele vem ao teu encontro e Ele vai fazer novamente você sentir esta palavra, sentir o amor, sentir o cuidado dEle, porque aquilo que você está vivendo é passageiro, mas aquilo que Deus tem para você é eterno. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Abençoa cada vida, Senhor, que aqui está, aqueles que estão nos assistindo e posteriormente ouvirão esta palavra. Vem agora e toca no coração, aqueles que se encontram, Senhor, desanimados, abatidos, entristecidos, Senhor, pelas expectativas que tinham e foram frustrados. Vem ao nosso encontro agora e faz novamente, Senhor, os nossos olhos se abrirem para te enxergar, porque em todas as situações o Senhor está conosco e tem um caminho, uma resposta. A tua palavra vai nos curar hoje, nos renovar e nos levantar, para que possamos viver esse renovo. Toma a minha vida e me usa, e toda a glória, toda a honra seja dada ao teu nome, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus, pode se sentar. Queridos, o domingo que o Senhor nos dá a oportunidade de viver o renovo, é exatamente para aqueles que estão desacreditados, daqueles que olham para determinadas situações ou alguma área da sua vida, ou por um momento aonde você tem todas as provas de que não vale mais a pena acreditar, não vale mais a pena investir, não vale mais a pena esperar. Vamos dizer assim, a minha trajetória, o que sobrou para mim é me conformar com isso. E a palavra fala para a gente não se conformar com o presente século, mas para a gente fazer o quê? Abrir o nosso entendimento, para que o Senhor possa mudar a nossa maneira de pensar. E assim nós vamos conhecer realmente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós vemos aqui 2 discípulos saindo de Jerusalém, e a gente sabe que aqui era o 3º dia. Jesus já havia ressuscitado, eles já tinham consciência de que aquelas mulheres tinham ido até o túmulo e trazido a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Os discípulos foram até lá, viram o túmulo vazio, mas não encontrou o Senhor. E mesmo assim, aqueles discípulos, eram 2 aqui, que eles resolveram preparar a sua mala, as suas coisas e voltar para as suas casas, porque quem sabe, ao ouvir o evangelho, a palavra de Jesus, eles largaram tudo para seguir e caminhar com Jesus. E conviveram, a palavra não fala aqui, mas não haviam só os 12 discípulos, mas havia uma multidão, muitos discípulos que acompanhavam Jesus no seu ministério. E esses 2 resolveram voltar para suas aldeias, que era Emaús, que ficava aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém. Mas com o sentimento o quê? O sonho acabou. Quem já foi, num campeonato onde você foi ver o seu time, ou mesmo o Brasil, que a gente já sentiu isso na pele, a expectativa de ver o nosso time ser campeão, Brasil, e aí a gente toma aquela lavada, vamos esquecer o 7-1, e parece que a gente está carregando.
E muitas vezes acontece isso na nossa vida, querido. Você vai e você, como torcedor, e você vai e você acredita e você se joga e você se envolve e você coloca tudo que você tem naquilo que você acredita como uma verdade. Jesus, ele veio, ele era o Messias, e aqueles homens que seguiam Jesus viam em Jesus uma esperança, viam em Jesus palavras de vida eterna. Viam não só os sinais, os prodígios, as maravilhas que ele operava, mas a palavra de Jesus transformou aqueles homens a ponto deles largarem suas casas, suas famílias e até as suas profissões, né? No caso dos 12 específicos. E eles largaram tudo e começaram nesses 3 anos a sua caminhada missionária com Jesus, vendo tantos milagres, tantas curas, ressurreição de mortos. Então havia no coração desses homens, falando de um aspecto geral, que aquilo realmente era verdade, que aquilo realmente seria, como eles disseram aqui, no caso esses 2 específicos, de que o Salvador, Jesus, viria para redimir Israel. Isso significa o quê? Que talvez num plano humano, claro, havia tudo aquilo que era espiritual, mas eles tinham uma expectativa que Jesus viesse para mudar tudo aquilo que o governo romano, o Império Romano impunha sobre eles, porque eles estavam sobre o domínio do Império Romano, que era cruel. E talvez na percepção deles, na expectativa deles, Jesus fosse derrubar o Império Romano, Jesus fosse se proclamar ali rei, e eles poderiam ter uma nação, um povo livre, como eles viram muito da história dos reis fazendo isso. Só que Jesus não veio trazer esse governo humano. Jesus não veio romper com o Império Romano. Jesus veio para romper com o império das trevas e estabelecer o reino de Deus. E estabelecer o reino de Deus, muitas vezes, não é o que nós achamos que é estabelecer o reino de Deus. Às vezes esperamos que Deus vá mudar a história da nossa casa, da nossa família, que Deus mude a nossa vida, e a gente começa a criar. Eu estava ouvindo a Bispa Sônia esses dias falando sobre a diferença de expectativa e de esperança. A expectativa é algo que você espera na sua carne. Você tem expectativa de um trabalho, você tem expectativa de um relacionamento, você tem expectativa de fazer alguma coisa. Só que quando isso não acontece, você se frustra. É verdade ou não é? Depende do quanto você acreditou, depende do quanto você se envolveu, e depende até de tudo aquilo que você investiu para ter algo de volta. A expectativa, ela é na sua carne, é na sua alma, e você vai ter sim frustrações, mas a esperança é aquilo que você tem no teu espírito, amém? Quando você tem esperança, mesmo que a circunstância te diga não, você continua a esperar na esperança, amém? Fala, eu quero esperar na esperança. Fala, os que esperam no Senhor, fala bem alto, renovam as suas forças, sobe como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, amém? Quando nós temos a esperança no Senhor, quando o homem falha, quando as coisas não acontecem do nosso jeito, quando não é no nosso tempo e não é da nossa maneira, nós continuamos confiando no Senhor. É aquilo que a gente fala, tudo coopera para o nosso bem. Aqueles discípulos, eles estavam voltando
para suas vidas, para suas famílias, voltando para casa, talvez para retomar um trabalho, retomar algum sonho que ficou perdido no caminho. Mas Jesus, Ele já havia ressuscitado, e eles não tinham consciência de que eles estavam caminhando na direção oposta da onde eles deveriam ficar. E eles estavam ali no caminho, falando das frustrações, falando do sentimento, do abatimento que eles estavam sentindo. E é muito natural, querido, porque quando a gente se sente assim, a gente tem vontade de falar com alguém e contar das nossas frustrações, não é? E ver alguém que está exatamente como você está pensando, está sentindo, para que ela fale e concorde também com você. Porque também não tem graça contar isso para quem não concorda com você, né? É verdade ou não é? Tem que contar para alguém também que é verdade. Você tem razão, eu também sinto isso, para também entrar em concordância. E esses discípulos, eles tinham perdido a esperança. E nós muitas vezes, pelas decepções, pelos erros, pelas dificuldades que nós enfrentamos, uma porta se fecha, algo não acontece, e você entra nesse sentimento de achar que não tem mais esperança, acabou. Você tem que pegar as suas coisas, voltar para sua casa frustrado e chorar aquilo que você não conseguiu realizar. Mas Jesus, Ele foi em direção aos seus discípulos, e Ele foi ali para trazer uma palavra ao coração deles. Por quê? Porque os discípulos, eles não deixaram que a verdade de Deus, a promessa de Deus, fosse a verdade deles. A circunstância, a luta, a dor, fala, a dor pode tirar a minha esperança. Então quando você está sentindo uma dor, quando você está sofrendo, parece que a gente também sofre de amnésia. A gente começa a esquecer do milagre, da cura que a gente já viveu, da bênção de Deus. Parece que a gente só enxerga o problema, a gente só enxerga a dor, a gente só enxerga a traição, a gente só enxerga a loucura que estão fazendo com a gente. Mas a gente esquece de olhar para o Senhor. E nós vemos aqui na palavra de Deus que Jesus, Ele vai ao encontro dos discípulos. E a palavra em Hebreus 10:38 diz: todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Fala assim, voltar atrás. Voltar atrás é o caminho, é a opção que o inimigo me dá. A opção que Deus te dá é você seguir para o alvo, para a tua soberana vocação. Jesus e todos os profetas, como ele foi falando, ele disse: vocês se esqueceram da palavra. Eles não tinham reconhecido ainda Jesus. Vocês estão se esquecendo. Olha, e ele começou a falar, e ele começou a ministrar, começou a falar que todas as profecias era que o filho viria, sofreria e padeceria, mas que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Sabe o que acontece? Às vezes a gente está lendo um livro e a gente começa a ver a maior desgraceira, né? Você está lendo o livro, aí você fala, isso aqui não vai acabar bem. Já aconteceu de eu ficar curiosa e lá nos últimos capítulos, de ficar tão apreensiva, não, isso aqui tem que acabar bem. Aí eu vou lá nos últimos capítulos e viveram felizes para sempre, né? Ah, então tá bom, vai, agora tudo que eu ler tá tudo bem. Pode acontecer o que for, eu já sei o final dessa história. Amém? E a palavra de Deus te dá a certeza de que você vai vencer, de que o fim dessa história não vai ser um final infeliz, mas vai ser um final feliz. Não importa o que você está vivendo, passando, não importa o que fizeram, existe uma palavra para a tua vida. Jesus ressuscitou, Ele está vivo e te deu vida e vida em abundância. Aleluia, amém, glória a Deus. Se você pudesse ler
os últimos capítulos da tua vida, talvez você não estaria do jeito que você está aqui hoje. Talvez você entenderia mais que você precisaria passar. Nós assistimos o filme aqui sexta-feira, e é incrível porque tudo deu errado na vida daquele homem, daquele jovem desde criança, espancado pelo pai, a mãe abandonou. E ele, de repente, foi viver a sua vontade. Por acaso ele viu que ele tinha um talento para música, e ele foi atrás de um sonho, mas sempre vinha a palavra do pai que dizia que ele não era bom o suficiente, que ele nunca ia ser nada. Aconteceu também que ele foi, para agradar o pai, ele foi jogar futebol, né, o futebol americano, e ele acabou tendo um acidente e não pôde mais. E ele vivia uma vida frustrada. E chegou um dia que ele entendeu, ele precisou voltar para a casa daquele pai que ele resolveu depois ir embora, que só fez coisa ruim para ele, e viu aquele pai transformado. E ele começou a ser curado, porque ele viu Deus transformar a vida de um homem tão horroroso, tão horrível na vida dele, que só fez mal. E ele começou a entender e descobriu que esse pai, não vou contar toda a história, mas descobriu que esse pai estava num câncer terminal. E ali naquele momento, ele começou a entender e conhecer um pai que ele nunca sabia que existia. E ele começou até a ficar revoltado, porque ele falou: poxa, agora que eu estou conhecendo um pai que eu sempre quis, e Deus vai levar isso, é justo? Mas eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Através dessa dor, através da sua história, ele acaba escrevendo uma música que faz sucesso, e é uma das músicas mais tocadas de todos os tempos nos Estados Unidos. Aquela dor fez brotar dentro dele uma música que abençoa e abençoa a vida de muitas pessoas. E às vezes no dia da nossa dor a gente acha que não tem mais nada de bom para acontecer, mas é justamente esse momento que Deus quer trazer um renovo para a tua vida. E ele saiu e ele voltou, ele chegou a cantar em igreja tal, e ele começou, por causa do sucesso dessa música, levar a palavra de Deus. Começou a tocar em rádios que não eram rádio gospel, era um rádio secular, porque havia naquela música não só uma letra bonita que tocava o coração das pessoas, mas era a sua própria história que foi transformada numa mensagem de amor, de cura e de esperança para outras pessoas. E eu vim aqui hoje te dizer, a tua dor hoje pode ser um agente transformador, não só para você, mas para todas as pessoas que o Senhor colocar no teu caminho, e você ter a oportunidade de falar do que o Senhor pode fazer na sua vida. Às vezes a história não foi como você se programou, talvez aquilo que você esperou acontecer não aconteceu, mas Deus já escreveu uma história de vida, uma história de alegria, uma história feliz para você, porque tudo vai cooperar para o teu bem. Você pode declarar: tudo vai cooperar para o meu bem. Fala mais uma vez. Amém. Fala: até o mal, até essa dor, até o abandono, até a rejeição, até a traição, até os piores sentimentos que uma pessoa pode sentir, tudo vai cooperar para o meu bem, porque eu preciso me abrir para uma verdade que vai me libertar nessa noite. Aqueles discípulos, eles estavam tomados pelas trevas, eles estavam tomados pelo desânimo, pela incredulidade, pela frustração, pela decepção. Mas chegou o Salvador, chegou a luz para trazer visão, para que eles enxergassem aquilo que eles não estavam conseguindo enxergar. E hoje o Senhor quer abrir os teus olhos. E a palavra fala que Jesus, ao falar essas palavras, eles começaram a sentir uma alegria que eles não sabiam explicar. Eles só foram entender quando Jesus entrou lá na casa e ele foi e repartiu o pão no momento da comunhão. Fala: é na nossa comunhão que o Senhor ordena a sua bênção. Fala: é na comunhão
que o meu coração, a chama vai reacender. Fala, é na comunhão que aquilo que me impedia de enxergar, os meus olhos vão enxergar o Senhor. Fala, é na comunhão que eu vou entender que a palavra dele não vai voltar vazia, mas ela vai se cumprir na minha vida, porque ele é fiel. Amém? Levante as suas mãos e fala: hoje eu estou em comunhão, hoje eu estou na casa do Senhor, e hoje eu participo da mesa, e ao comer este pão hoje, eu sou curado de toda frustração. Vai falando: eu vou ser curado do meu medo, eu vou ser curada da minha dor, eu vou ser curado do meu abandono, eu vou ser curado daquilo que eu esperei acontecer e não aconteceu, mas Deus continua sendo Deus. A verdade me liberta hoje. Aquilo que eu achei que não ia acontecer mais, está justamente aqui para me fazer enxergar que tudo é possível aquele que crê. Aleluia. E eu termino essa palavra dizendo 3 coisas que nós precisamos para ver essa chama acender novamente no nosso coração. Aqueles discípulos, eles estavam ali com o seu coração frio, com o seu coração no problema, e eles tiraram os olhos do Senhor. E a primeira coisa que a gente precisa é entender que aquilo que temos ouvido, ou mesmo os nossos olhos contemplado, não vai ser definitivo. Fala: a minha dor não é definitiva. Fala: a minha decepção não é definitiva. Fala: o meu desânimo, a minha amargura não é definitiva. Fala: o meu problema não é definitivo. Tem um Deus que pode hoje me curar. Existe um Deus hoje que veio, não só mudar a história da minha vida, mas Ele veio mudar a história do mundo. Ele veio mudar a história do meu casamento, veio mudar a história da minha família. E hoje eu quero que essa verdade me liberte de todas essas mentiras que foram produzidas por causa daquilo que eu estou vivendo. Amém? Fala em nome de Jesus. Fala bem alto: eu recebo hoje esse renovo, porque eu entendo que aquilo que eu estou vivendo não é definitivo. Tem hora para começar e tem hora para acabar, porque hoje o Senhor vem ao meu encontro e o meu coração vai voltar a sentir o amor, a cura, a resposta. Hoje eu vou sentir que no Senhor tem solução para mim, em nome de Jesus. Amém? Josué 3:5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Muitas vezes nos envolvemos com o hoje, mas esquecemos que amanhã Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Fala: o choro pode durar por uma noite. Fala assim: mas a alegria vem ao amanhecer. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala: você pode estar chorando hoje por algo ruim ou bom que você esperava que acontecesse e não aconteceu, mas se prepara, porque o Senhor vai fazer coisas novas na tua vida. Por acaso você ainda não percebeu? Deus está fazendo coisas novas. Amanhã Deus vai fazer maravilhas na tua vida, em nome de Jesus. Recebe a esperança do Senhor. A palavra hoje te cura. Amém? Quem vai ter aqui uma semana abençoada, dá um glória a Deus. Quem entrou aqui hoje sem perspectiva, mas a palavra hoje está te curando, está fazendo com que as escamas dos teus olhos caiam, para você enxergar que Jesus está com você. E quando Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Fala: Jesus no barco, tudo vai muito bem. Amém? Jesus não saiu do teu barco não, Ele está aí. Você pode não estar enxergando, mas Ele está aí, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Amém?
Em nome de Jesus, fala. Em segundo lugar, eu preciso me alimentar das verdades que geram fé. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Fala, o nosso espírito precisa de alimento, que é a palavra de Deus, e que é a direção do Espírito Santo. Para onde estavam indo aqueles discípulos? Estavam indo contrariamente àquilo que Deus queria da vida deles. Vou chamar os levitas. E o Senhor hoje quer trazer você de volta, porque Ele é o caminho. Se a frustração fez você começar a pegar um atalho, ir para uma direção. Nós pregamos no domingo passado e falamos sobre Elias. Quando Elias recebeu aquela ameaça de Jezabel, ele mesmo foi para o deserto. Ele escolheu ir para o deserto. E muitos têm escolhido voltar para Emaús. Voltar para Emaús significa retroceder. Eu vou voltar para o lugar da onde eu saí, porque um dia eu acreditei. Porque um dia eu achei e eu comecei a seguir esse homem. Porque eu vi nele esperança, eu vi nele a solução para tudo. Mas como ele não realizou, fez o meu roteiro, como ele não fez aquilo que eu estava na expectativa que ele fizesse, então não me serve mais. Muitas vezes estamos descartando a nossa fé, e você precisa estar num ambiente onde a palavra de Deus é ministrada. Às vezes escolhemos ir por um caminho e começar a murmurar, entrar em concordância às vezes com uma pessoa que, como você, também está desanimada, abatida, frustrada, e você vai encontrar também nessa pessoa toda a frustração, todo o desânimo. Isso que acontece. Eu já vi ministérios acabarem, eu já vi igrejas fecharem, eu já vi grandes e poderosos homens de Deus viver uma situação na sua vida onde eles não entenderam o que Deus realmente tinha para eles e abriram mão da sua caminhada com Deus. Nós podemos fazer as nossas escolhas, e muitas vezes somos levados pela circunstância, somos levados pelas fofocas, pelas malignidades, e isso vai encontrando em nós concordância. Você vai falar, é mesmo, olha, é verdade. Começa a ser uma constatação daquilo que você estava sentindo. Porque assim como a palavra de Deus precisa da nossa concordância para se materializar o milagre, aquilo que o diabo quer fazer na nossa vida, nós precisamos também entrar em concordância com a mentira do inferno, para que a assolação, a luta, ela realmente se concretize na nossa vida. E o que Deus nos espera hoje, que a gente possa buscar mais a palavra de Deus. Busque ouvir mais aquilo que é a verdade de Deus para você. Esteja mais na igreja. Leia mais a palavra de Deus. Busque mais ouvir a voz de Deus do que a voz de um amigo, do que a voz do ímpio, que muitas vezes traz um conselho ruim para você. Mas busque verdadeiramente ouvir a voz do Senhor, e tenha a certeza de que o Senhor, Ele vai te batizar com a água que João batizou, mas Ele vai nos batizar com o Espírito, porque Jesus veio e nos trouxe o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. E como o pastor Marcelo orou aqui, na hora do perdão, aqueles homens fracos, sem valor nenhum para uma sociedade, foram homens que começaram a transtornar, no bom sentido, a pregar o Evangelho, e a palavra de Deus ser
difundida e alcançar a vida das pessoas. Aqueles mesmos discípulos que não acreditavam mais, voltaram para Jerusalém e se reuniram novamente com os 11 discípulos, porque o traidor já tinha ido embora, e com os outros que estavam ali, na espera daquilo que Jesus teria para a vida deles a partir daquele momento. E eu vim hoje dizer para você: a espera não pode matar a tua esperança. A espera é só um intervalo para Deus fazer um milagre. A espera é o momento de você aguardar o tempo do Senhor. A espera é o momento em que o Senhor quer que você confie e não se entregue às circunstâncias, mas que você possa aguardar a palavra dele se cumprir na sua vida. Fique de pé. Eu quero orar e eu quero abençoar aqueles que estão aqui hoje, aqueles que estiverem nos assistindo. Você pode deixar o teu nome, nós vamos orar por você. Vamos estar intercedendo, porque amanhã eu vou ouvir a palavra. Eu sempre vejo ali os comentários e nós entramos em contato para as pessoas que pedem. Mas eu quero falar também para você que está aqui hoje. Talvez você esteja aqui hoje como um daqueles discípulos. Talvez você esteja aqui hoje dizendo: tem coisas que eu não consigo acreditar mais. Tem coisas que me fizeram ser tão machucado que eu não tenho mais condições. Mas eu quero hoje ser renovado por essa palavra. Hoje eu quero que a chama do meu coração volte a se acender. Porque a chama do coração daqueles discípulos estava apagada. Mas quando Jesus veio e trouxe a palavra, a verdade libertou, eles falaram: o nosso coração ardia. E você, que o teu coração não arde mais pelas coisas espirituais. E não é porque você está desviado não, querido. É porque você está dentro da igreja, mas parece que os anos estão se passando e nada do que você tinha expectativa aconteceu. Mas eu quero te dizer: a espera não vai matar a tua esperança, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quem precisa hoje deixar de criar expectativa e começar a se abrir para a esperança que vem do Senhor? Sai do seu lugar, eu vou orar por você e você vai sair daqui renovado. Aqueles discípulos, eles estavam com o coração endurecidos, impedidos. Olha só, queridos, a palavra fala que eles estavam como que impedidos de o enxergar. Eles estavam enxergando ali um homem com eles, mas eles não enxergavam que ali era o Senhor. E talvez você esteja andando com o Senhor, mas você não sabe que é Ele que está com você. Talvez você conheça a palavra, mas você ainda não tem experimentado essa verdade que te liberta. Feche os teus olhos. E nesse momento é o momento que nós precisamos dizer: Senhor, só eu posso dizer se eu preciso ou não. Jesus foi ao encontro daqueles discípulos. Aumenta um pouquinho mais, meu retorno. Jesus, Ele veio aqui, ó, sem retorno. Jesus veio porque sabia exatamente o que aqueles homens precisavam. Eu quero pedir, vem um pouquinho mais para frente, você, querido. E nós vamos orar. Agora uma coisa eu vou falar para você. Se você sair daqui frustrado, é por culpa sua. Porque Jesus está aqui hoje para trazer cura para você. Se você sair daqui desanimado, é porque você não deixou que essa palavra te libertasse. Hoje o Senhor tem para você esse renovo. Eu preciso. Essa manhã eu estive em Botafogo, e Deus sabe como eu levantei hoje, como eu fui para a igreja, porque depois dessa palavra
não tinha dor no meu corpo, não tinha cansaço no meu corpo que me impedisse de falar. Retorno, tá só no PA. Fecha os teus olhos e começa a dizer: Senhor, eu preciso. A gente não pode não vir num culto desse, ouvir essa palavra e achar que estamos bem. Pode deixar assim mesmo. Pastores, vamos orar por essas pessoas. Fala: Senhor, eu quero hoje te enxergar. Senhor, eu preciso enxergar aquilo que os meus olhos me impedem de enxergar. Fala: eu preciso enxergar que para mim tem esperança. Eu preciso enxergar que para mim hoje, Senhor, tem um caminho. Eu não vou deixar que isso me impeça de viver aquilo que é o teu plano para a minha vida. Vem, Espírito Santo, e começa a trazer para o meu coração essa chama. Senhor, nós ungimos agora o teu povo, nós oramos, quebrando agora todas as resistências, quebrando agora toda a incredulidade, tirando do interior, Senhor, tudo aquilo que foi produzido pela carne, aquilo que como homens naturais aguardamos, mas queremos como homens espirituais discernir o que o Senhor tem. Não importa se o homem nos frustrou, não importa se estávamos à espera de um reconhecimento, se estávamos à espera de algo para acontecer e não atingimos, Senhor. Queremos hoje entregar e saber que os teus caminhos são mais altos que os meus, os teus pensamentos são mais altos. Por isso me traz hoje o desejo de voltar para a posição que o Senhor me colocou. Se eu sair, Pai, tentando abandonar pelas minhas frustrações e decepções, Senhor, pela minha fraqueza, pela minha falta de fé, vem Espírito Santo agora e reacende novamente a chama do primeiro amor. Acende a chama que faz o meu coração arder pelas coisas espirituais, porque independente daquilo que eu estou vivendo ou passando, o meu Deus é maior. Eu tudo posso naquele que me fortalece, e nessa noite eu recebo o renovar das minhas forças, eu recebo o fôlego de vida, eu recebo a paz que excede o entendimento, eu recebo o amor do Senhor que é derramado no meu coração, e haverá para mim esperança. Vem Espírito Santo agora, abençoa o teu povo, toca com o teu poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebe esse poder na tua vida, querido. Aleluia. Recebe agora a certeza de que o Senhor está indo na tua direção. O Senhor não te abandonou. Se por um momento você não está enxergando, Ele está com você. Aleluia. Arranca de mim esse pranto de dor, me veste com vestes de louvor, com óleo da alegria me unge. Recebe a unção da alegria. Espírito vem me curar. Declare: não haverá impossíveis para o meu Deus. Suas promessas Ele me fará viver. Espera não pode matar a esperança. Das lágrimas Ele enxugará. Não haverá impossível.
recebe em nome de Jesus. Dá um sinal, Senhor. Ele já enxugou as tuas lágrimas com milagre. Amém? E eu só quero ler aqui para você um versículo enquanto a gente estava em Jó 14, 7, diz assim: porque há esperança para a árvore, e se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, fala, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Amém? Há esperança para a árvore. Se você foi cortada, ou envelheceu, ou as raízes não servem mais para nada, ao cheiro das águas, o Senhor vai trazer esse renovo e você vai ser uma planta nova. Ao cheiro